Boa noite, igreja. Cadê o slide que eu pedi aí? Ah, está ali. Então, pessoal, para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, né? Porque eu e o pastor Kleber, nós somos amigos mesmo, né? A gente não foi colega de ministério, nós fomos amigos que caminhamos junto no ministério. Depois, as circunstâncias nos fez caminhar paralelo, né? Ele tomou um rumo, eu tomei outro, mas sempre em amizade. E agora eu estou vendo que as nossas paralelas estão se cruzando de novo. E eu tive a imensa alegria de ser convidado pela igreja para, no dia 31 deste mês, estar encerrando o mês missionário com a mensagem com o tema Pastoreando a Família, ou Discipulando a Sua Família. E esse ano eu completei 36 anos que eu estou como missionário. E essa foto aqui faz exatamente 33 anos que essa foto foi tirada. E aquele garotinho que está no braço da minha esposa, aí nós estávamos na fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. Foi o nosso primeiro ministério. Então, nós estávamos em Tabatinga, já tínhamos 3 anos de ministério quando nasceu o nosso 4º filho, que é esse que está aí. Esse menino é o Railber, que vai trazer a mensagem hoje para vocês. Tá? Então, Railber, meu filho, vem aqui, que hoje é a sua vez. Meus irmãos, o interessante é que não foi nada programado, mas Railber estará abrindo o mês de missões. Não tinha nada programado, quando de repente ele resolveu vir aqui, passar por Natal. Quando eu vi que ele ia passar por Natal, né, eu conversei com o pastor Igor, a possibilidade dele estar pregando hoje aqui. E o pastor Igor disse, é um prazer ter o Railber, porque eles dois foram contemporâneos, né, de aprontamento dentro, ou aprontação dentro da igreja, esses dois cabras. Que o pastor Igor, para mim, é uma alegria muito grande, né, tê-lo como colega de ministério hoje, que é um menino que a gente conheceu há muitos anos atrás. E então, para mim, vocês não têm ideia da alegria de hoje estar apresentando o meu filho para fazer essa abertura da Semana Missionária, e eu estarei concluindo esse tempo com o tema Discipulando a Família, né? Aí a pergunta é, será que dá certo se você discipular a sua família? Está aqui uma das provas, tá bom, filho? Obrigado, pai. Amém. E agora, eu choro ou não choro? É uma honra. Glória a Deus por isso, né? Deus, Ele me alcançou. E eu vou falar um pouquinho sobre, te apresentar a minha esposa. Tá saindo, meu amor? Não saia, não. Essa é a Kelly, tem uma foto dela aqui mais perto para vocês, ela está lá no fundo. Nos braços dela está a nossa primeira filha, primeira de muitos, em nome de Jesus. Se chama Ariel, e uma menina que a gente orou muito, e graças a Deus, Deus disse sim no tempo dele. Meus irmãos, muitas vezes a gente está por aí e a gente puxa papo no Uber, no elevador, e onde quer que você estiver, você vai falar do que é interessante para você, do que é fácil para você. Se o assunto é relevante, se é interessante, você tem facilidade de falar. Vocês viram aqui meu pai aqui na frente, contando um pouquinho do passado, e se você convidar meu pai para ir para a sua casa, você pode agendar 3 horas fácil, que ele vai poder falar da vida dele com tranquilidade do que Deus fez na vida dele. E a gente tem facilidade de contar o que para a gente é algo relevante e interessante. E aí eu queria trazer essa pergunta para vocês. Minha história vale a pena ser contada? E a gente vai fazer uns paralelos sobre uma outra história, comparando a sua história, para que no final você esteja empolgado para contar a sua história. Se você já confiou em Cristo como seu único e suficiente Salvador, uma dessas duas coisas
é provável na sua conversão. Ou você foi salvo de uma vida muito pecaminosa, ou você foi salvo para não entrar numa vida pecaminosa. Uma dessas duas coisas é... Eu queria que vocês fizessem um exercício agora. Pergunte-se, como era a sua vida antes de você conhecer Jesus como seu único, suficiente Salvador? Pensa aí agora. Se você se descreveria como uma pessoa promíscua, horrível, provavelmente você foi salvo de uma vida muito pecaminosa. Se você pensou, nossa, como era a minha vida antes de Jesus? Era tranquilo, eu pecava, mas coisas bem simples. Talvez você foi salvo de adentrar a uma vida muito pecaminosa. Independente de como você compara a sua vida, se você foi salvo de entrar numa vida muito pecaminosa, ou se você foi salvo de uma vida muito pecaminosa, uma verdade é, todos aqui, todos no mundo todo pecaram. Isso está em Romanos 3:23, que diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, não tem nenhum aqui, sequer, que não tenha cometido um pecado. Todos nós somos pecadores, mas alguns de nós tomamos algumas decisões que a gente teve que arcar com consequências. E Deus, por sua misericórdia, muitas vezes nos salva antes disso. Talvez você tenha sido salvo para sair do pecado ou adentrar o pecado, mas você tem uma história com Cristo. E se você tem essa história com Cristo, vale a pena ser contada. Meus irmãos, eu queria falar sobre um testemunho. O testemunho da vida de vocês é muito importante. Testemunho é uma declaração de eventos. É uma declaração de eventos testemunhados ou vivenciados por uma pessoa. Ou seja, é a sua história. Então eu quero que vocês fiquem na cabeça, cara, eu tenho um testemunho, eu tenho uma história. E eu espero que vale a pena ser contada. Em outras palavras, seu testemunho é a sua história que você viveu. E se você confiou em Cristo como seu único suficiente Salvador, você tem essa história. Tá bom? Abra sua Bíblia aí em Salmos 107, versículo 1 e 2. Salmos 107, 1 e 2. Salmos 107, 1 e 2 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Aqui o que o salmista está dizendo, basicamente, é que se você é salvo, você precisa dizer, você tem que contar isso a alguém. Hoje eu quero ajudar vocês a pensar na vida de vocês e pensar que essa história vale a pena ser contada. Meu intuito aqui é que vocês estejam alcançando pessoas com o Evangelho de Cristo. E para isso a gente vai fazer um comparativo com a vida de Paulo como exemplo. Abram suas Bíblias, acessem agora no outro texto, e é esse texto que a gente vai ter como base, tá bom? Atos 22, a gente vai ler do 4 ao 21. Pode passar o slide. Atos 22, do 4 ao 21. Atos 22, versículo 4. Quem abriu, diz abri. Quem não abriu, diz espera aí. Pronto, estamos esperando. Atos 22, 4 diz assim: Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão.
como o podem testemunhar os sumos sacerdotes e todo o sinédrio. Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a sua visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então disse: o Senhor dos nossos antepassados, então ele disse, o Senhor dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a palavra de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estava eu orando no templo. Caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar o que crê em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas do que o matavam. Então o Senhor disse: vá, eu enviarei para longe, para os gentios. Primeiro ponto que eu tenho aqui para contar para vocês é a vida de Paulo antes de Cristo. Mas antes vamos orar. Baixe sua cabeça aí, gente. Pai querido, Senhor, me usa, Deus, como instrumento em suas mãos. Que cada um aqui, Deus, saia hoje pensando na sua própria vida, olhando para o encontro de cada um aqui com Cristo. E que cada um aqui possa falar do Evangelho, falar da sua história, da história deles com Cristo. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então esse primeiro ponto que a gente vai ver é a vida de Paulo antes de Cristo. E começa no versículo 4 e 5. Olha, abra sua Bíblia aí. Versículo 4 e 5 fala assim: persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Assim como podem testemunhar os sumos sacerdotes e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas. Nesse trecho, a gente pode olhar que Paulo responde a uma pergunta, que é a seguinte: como era a minha vida antes de receber Jesus Cristo como meu Salvador? Paulo era um perseguidor de Cristo. A gente pode olhar para Paulo e ver até que ele era um anticristo, ele era um anticristão. Mas ele não coloca o pecado dele em outdoor. Ele simplesmente olha para o passado dele, como era a vida dele antes de Cristo, e resume. Muitas vezes, quando a gente vai conversar com alguns amigos ou alguém, e você pergunta assim: cara, como era a tua vida antes de Cristo? A pessoa chega e fala assim: cara, quando eu não tinha Cristo, eu ia para festa e bebia. Mano,
Cara, várias noites eu chegava tarde da noite em casa, ou só no outro dia. Às vezes eu nem lembrava da noite anterior de tanto que eu tomei. Mano, que vida boa. Não, vida boa não. Para quem não tem Cristo, né? Os caras acham que é uma vida boa. Então a pessoa exalta o tempo em que não tinha Cristo. Ou senão o cara fala, cara, quando eu não tinha Cristo eu namorava 2, 3. Quando eu não estava namorando 3 meninas, eu estava namorando 4. Cara, eu era o pegador, eu saía pegando qualquer menina. Então o cara vai exaltando a vida sem Cristo. Paulo aqui, ele não faz isso. E eu queria que vocês, pensando na sua vida antes de Cristo, e elaborando esse testemunho, que você pense, cara, como era a minha vida antes de Cristo. Paulo aqui, ele mostra que ele precisava de Cristo. A partir dessa sucinta descrição, ele fala, cara, eu ia lá, eu perseguia, eu pegava a galera, jogava na prisão. Eu precisava de Cristo. E é isso que ele está fazendo. Essa é a história de Paulo antes de Cristo. E a minha história antes de Cristo era bem assim. Quando eu era uma criança, eu ia para a escola, eu ia para a igreja, e adivinha quem era o pregador, pastor? Meu pai. E aí a minha mãe ficava comigo, sentado, mas eu sempre fui um rapaz bem traquina. E aí, no meio do culto, minha mãe falava assim, ó, não dança. Aí estava tendo louvor, eu lá dançando. E saía, e aí o que minha mãe fazia? Me disciplinava. Esse era eu, sem Jesus Cristo. Um pecador, um rebelde contra meus pais. Então esse é o primeiro passo para organizar a sua história para ser contada. Primeiro você deve pensar como era a sua vida antes de Cristo. E agora a gente vai para o segundo passo. O subponto B. Isso. O encontro com Cristo. Versículos 6 ao 16. Vamos lá, gente. Capítulo 22, do 6 ao 16. Diz assim: Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levantaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. O homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que estavam ali, que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: O Senhor dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Você percebeu que ele respondeu uma segunda pergunta? Quais foram as circunstâncias que me levaram a receber Jesus Cristo como meu Salvador? Paulo, ele teve algumas circunstâncias muito peculiares. E se eu perguntar de cada um de vocês, cada um vai ter uma circunstância peculiar com Jesus Cristo. Aqui, Paulo, ele mostra que ele precisava de Cristo. Ele reconheceu seus pecados e sua necessidade de Salvador. No versículo 10, Paulo detalhou as circunstâncias mais específicas que levaram ele a receber a Cristo como único e suficiente Salvador da vida dele.
Ele falou sobre seu encontro com Ananias, como ele recuperou a sua visão. Também mencionou seu batismo e sua purificação espiritual, lá no versículo 16. A gente olha para a vida de Paulo e fala assim, cara, muito louco. Ele viu Jesus, viu um esplendor, ele caiu. Cara, eu não tenho um testemunho desse. A ideia aqui é que você não precisa inventar. Você só precisa falar o que levou você a entregar a vida a Jesus. Continuando um pouquinho da minha história com Cristo, em um dos cultos, eu era muito criança, tinha mais ou menos 6 anos de idade. E eu estava brincando, riscando, brincando com o carrinho dentro do culto, e o papai estava pregando. Meu pai, pastor, né? E aí ele estava aqui na frente, falando que Jesus era o único caminho para a salvação, que sem Jesus todos nós estávamos em pecado, que todos nós somos pecadores e que o salário do pecado é a morte. E aquilo tocou no meu coração e me deixou preocupado. Meu pai falou assim, olha, se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Porque Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aí eu fiquei, cara, eu quero entregar minha vida a Jesus. E no final do culto, meu pai falou assim, ó, meus irmãos, abaixem a cabeça. E aí todo mundo abaixou a cabeça. Ele falou, se você quer entregar a vida a Jesus, levante uma de suas mãos. Aí o que eu fiz? Fiquei quieto, porque eu sabia que se eu levantasse a mão, ele ia achar que eu estava zoando e eu ia ser disciplinado. Aí eu fiquei assim, não vou levantar não. Vou levantar não. Eu fiquei assim, porque eu quero. E no final do culto, quando acabou, a gente ficou brincando do lado de fora. E chegando em casa, eu fui lá na porta dos meus pais. Porque eles colocavam a gente na cama e ia para o quarto. E aí eu fiquei, cara, eu preciso conversar com meu pai. E eu bati na porta. Ele, vai dormir! Não, estou brincando. Ele, pode entrar. Aí eu abri. Eu fiz, pai, eu queria entregar minha vida a Jesus. Eu não levantei a mão, porque eu achei que o senhor ia achar que eu estava brincando. E eu queria entregar minha vida a Jesus. E uma felicidade dos meus pais, uma felicidade que eu estou esperando que isso aconteça com a minha filha. Meu pai chegou e falou assim, meu filho, vamos orar. Vamos entregar a sua vida a Jesus. Porque naquela noite eu entendi que não tinha caminho para Jesus, para Deus, a não ser por Jesus. E a gente orou e eu entreguei a minha vida. Então esse é o segundo passo. Primeiro passo é como era a sua vida antes de Jesus Cristo. Segundo passo, como foi o seu encontro com Cristo. E a gente vai agora para o terceiro passo. Nos versículos 17 ao 21, a transformação com Cristo. Vamos lá, vamos ver a vida de Paulo. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de sua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Neste trecho, Paulo, ele mostra o que a vida dele mudou após entregar a vida a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele deu outro breve exemplo de como costumava se comportar
E então compartilhou como Deus o enviou para testemunhar a nós, né? Aos gentios. E que grande história e que grande testemunho. Paulo, ele foi salvo de sair de uma vida muito pecaminosa. E vocês aí, vocês têm uma história pós Jesus Cristo. Você tem essa história e eu espero que essa história te motive a contar, a sair e falar para os outros do que Jesus fez. Durante a minha infância, eu tive lutas. Durante minha adolescência, eu tive várias fases de rebeldia e pecados. Mas eu voltava a Jesus, pedia perdão aos meus pais, que eles nunca me largaram, sempre me puxavam e falavam, meu filho, chega aqui, o que você está fazendo errado, e eu, é verdade. E eu sempre tive um coração pegando fogo para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes pecava, mas muitas mais vezes me arrependia. Eu era envolvido com missões aqui em Natal, quando a gente morava aqui, nativa, missões de impacto. E a gente saía para evangelizar, então isso já ardia no meu coração. Mas eu ainda ficava procurando, o que eu vou fazer da vida? O que Deus tem para falar no meu coração? E eu já tinha um hábito normal de fazer o devocional. Meus pais sempre puxavam a nossa orelha e falavam, ó, já fez esse devocional hoje? Vai fazer esse devocional, vai fazer esse devocional, vai fazer esse devocional. Antes de tudo. E aí, certa vez, eu estava fazendo devocional e eu estava lendo o livro seguinte de Provérbios, que é Eclesiastes. E se você já leu, você já deve imaginar o quanto um adolescente lendo aquilo ficou meio, mano, nada faz sentido, meu Deus do céu. Onde um morre, onde o rico morre, o pobre morre. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o resto da vida? Não, vou não. Não faz sentido, verdade. Mas eu cheguei no último capítulo, em Eclesiastes 12, versículo 13, que diz assim, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eu falei assim, nossa, é isso. Eu tenho que temer a Deus, tenho que fazer a vontade dEle. É isso. É isso que eu quero para a minha vida. Não importa o que eu vou fazer, eu quero fazer a vontade do Senhor. E eu fiquei pensando, poxa, meu pai ele é pastor, meu pai é missionário. Como é que é isso? E eu fui atrás de saber como é ser pastor, como é ser missionário, quais eram os passos que tinha que dar. E eu conheci uma escola de teologia e falei assim, cara, é isso. Eu quero fazer esse curso teológico. Fiz 3 anos e hoje sou missionário lá no Palavra da Vida. Então essa é a minha história. Jesus, ele entrou na minha vida. Eu não tenho um testemunho de, nossa, saí das drogas, nossa, mas eu fui salvo. Gente, eu ia para o inferno. E Jesus mudou a minha história. Se não fosse Jesus, a minha vida seria totalmente diferente. Então hoje eu queria empolgar vocês a pensar na sua história. Volta para mim no primeiro slide. E eu queria responder essa pergunta. Minha história vale a pena ser contada? Sim, porque a sua história, eu espero que tenha sido marcado por Jesus Cristo. Assim como Jesus marcou o nosso calendário. Estamos em 2023, depois de Cristo. A sua história, sim, vale a pena ser contada. Queria só recapitular com vocês. Primeiro ponto, sua vida antes de Cristo. Segundo ponto, o encontro com Cristo. E o terceiro ponto, a transformação com Cristo.
Queria convidar vocês a baixar suas cabeças, escutar um pouquinho o que eu vou falar com vocês. Deus, Ele está trabalhando de formas diferentes na vida de cada um aqui, mas visando alcançar o mesmo propósito. Para quem tem Jesus, é santificação. Para quem não tem Jesus Cristo, Ele quer salvar a sua vida. Para algum de vocês, talvez não haja uma história com Jesus ainda. Talvez você não saiba como é ser tirado, como é ter os seus pecados perdoados, ou receber esse perdão de Jesus. Mas hoje é um dia que você pode entregar sua vida a Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, amém. Se você não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o momento. Então a decisão é sua. Faça a si mesmo essa pergunta. Cara, eu tenho um testemunho com Jesus? Se você não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia. Entregue. Deus, Ele enviou Jesus para morrer pelos seus pecados, para que você tenha essa salvação maravilhosa. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus hoje, entregue agora, pode orar. Fala, Deus, eu reconheço que sou pecador, eu entendo que Jesus é o único meio de salvação. Faz morada no meu coração. Se você entregou a sua vida a Jesus, converse depois com o pastor, falando, pastor, qual é o próximo passo? Para você que já tem Jesus como único e suficiente Salvador, então está no momento de você começar a contar a sua história com Cristo para outros. Para que a gente possa povoar Natal toda para Cristo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nós temos livre acesso a Ti. Obrigado porque a palavra de Deus está em nossas mãos, está no nosso celular e que o Senhor coloque no nosso coração, Senhor. E que a gente possa aproveitar esse mês para proclamar o Evangelho a toda criatura, Deus, a todos à nossa volta. Que a gente ame o próximo como o Senhor nos amou. E que a gente não esconda esse tesouro maravilhoso que é o Evangelho. Toca no coração de cada um aqui. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria contar um pouquinho para vocês como é o nosso ministério lá no Palavra da Vida. Tá bom? Vou gastar mais uns 5 a 7 minutos só mostrando um pouquinho mais. Pode passar, por favor. Eu contei um pouquinho do meu ministério para vocês, de como foi a minha trajetória, como foi o meu testemunho com Cristo. E agora eu queria apresentar para vocês o nosso ministério. Eu sou missionário do Palavra da Vida. Ela é uma organização que nós temos aqui em Recife, nós temos também lá em Atibaia, Benevides, e mais de 84 lugares no mundo todo. Então, ela é uma organização bem grande. Só um minuto. Pode passar. A minha trajetória foi, eu cheguei em 2019 lá no seminário Palavra da Vida, onde a gente foi estudar teologia. Nós ficamos os 3 anos até se formar. E nós temos esse trabalho lá no Palavra da Vida, onde a gente estuda, e lá tem um tripé de estudo, vida e ministério, onde eles trabalham tanto o estudo, leitura, fazer trabalho, quanto a vida, nós somos discipulados, como ministério, que no final de semana a gente vai para igrejas locais, servir. E aí,
a igreja que eu estava servindo era uma igreja em São Paulo. Eu tive essa oportunidade de servir a igreja, de se tornar pastor lá. Mas o Palavra da Vida nos encantou com um outro ministério que eles têm lá. E eu falei assim, nossa, conversando com o pastor, eu falei assim, pastor, eles me convidaram para ser missionário aqui. E o que o senhor acha dele? Rapaz, se eles estão te convidando e se você sente paz no seu coração, pode ficar aí. Pode passar. Aonde a gente está trabalhando como missionário, ele tem um curso chamado CLD, que é um curso de liderança e discipulado. Ele é um curso de 1 ano, apenas 1 ano. O que eu fiz foi de 3. Esse de 1 ano, ele é focado com os adolescentes, jovens. Com os jovens de 17 a 21 anos, mais ou menos. Se você tem mais que 21 anos, também aceita, mas é essa faixa etária, onde a pessoa sai da sua escola e eles vão para lá ficar 1 ano de internato, onde eles vão ser discipulados, onde vão trabalhar o estudo e também vão aprender a servir, para que eles voltem para a igreja local sendo um servo de Deus, tá bom? Eu atuo diretamente no discipulado, nessa partezinha azulzinha aí, pode passar. No discipulado, a gente recebe todo ano, é dividido todos os meninos para os missionários masculinos e as meninas para as missionárias femininas, né? E aí a gente recebe alguns, normalmente é entre 5 e 6 pessoas. Esse ano nós estamos com 8, por causa que alguns missionários saíram e aí acabou tendo mais meninos para a gente discipular. E o discipulado ele acontece em 2 fases. Nós temos o discipulado em grupo, onde a gente se encontra toda quarta-feira, junto, onde a gente vai conversar junto sobre algum tema. Normalmente é uma semana de estudo, uma semana de oração e uma semana de livre serviço. Então a gente vai trabalhando na vida deles em grupo e individual. E a individual eu encontro com eles durante a semana, com cada um, onde a gente vai trabalhar vida na vida. Caminhando, ele vai falando, cara, olha, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E a gente vai falando o que Deus fala com base nas Escrituras. Então, olha, eu estou passando por dificuldade, assim, cara, está ansioso? Beleza, não andeis ansioso por coisa alguma. E aí a gente passa alguns deveres de casa, e é isso que a gente faz durante a semana. Pode passar. No final de semana, nós temos um outro ministério chamado MIL, que é o ministério com a igreja local. No MIL, a gente vai para algumas igrejas falar um pouquinho do nosso trabalho, ajudar a liderança a fazer um trabalho com os adolescentes, jovens, juniores, mais efetivo. Então, a gente sai na sexta-feira de noite, fica a noite toda e o sábado todo dando treinamento, habilitando essa liderança. Então, durante a semana, o meu trabalho maior lá é no discipulado e também entrar em contato com alguns pastores por causa do MIL. E no final de semana, a gente dá esses treinamentos. Tá bom? Pode passar. Com o MIL, a gente tem 2 objetivos com a igreja local. Pode passar. O primeiro objetivo é que todo estudante, em todo lugar, ouvindo o evangelho através de um amigo. Quando a gente fala aqui, todo estudante, é porque os adolescentes, jovens, juniores estão na escola. Então, a gente engloba todo mundo como estudantes. Ouvindo o evangelho através de um amigo, é porque a gente bate muito na tecla de evangelismo. Esse é o primeiro passo. Pode passar. E o segundo é todo estudante crescendo em sua caminhada com Cristo. Ou seja, depois do evangelismo, a pessoa entregou a vida a Jesus, santificação, que seria o discipulado. Então, nos treinamentos, é isso que a gente aborda e fica batendo muito na tecla. Pode passar. Nós, como missionários do Palavra da Vida, nós temos alguns desafios para permanecer no ministério. Como missionário, nós temos que levantar nosso sustento, porque o Palavra da Vida, ele não remunera ninguém, ele não paga, ele não contrata.
eles têm alguns contratados, que é o pessoal da limpeza, parte burocrática, mas todos os missionários, eles não são contratados. Então, nós temos essa dificuldade financeira e nós precisamos levantar o nosso próprio sustento. Porque como o meu trabalho ele é integral, não tem condições de eu fazer outra coisa para levantar sustento. Então, nós somos mantidos por pessoas, por amigos, por familiares, por igrejas parceiras, por irmãos que nos escutam e falam assim, nossa, eu acho que vale a pena eu contribuir financeiramente para que esse missionário continue. Então, esse é o nosso desafio para que a gente permaneça lá. Nós tivemos Ariel há 3 meses atrás e eu não sabia que criança gasta tanto. Jesus amado. Mas filho é herança do Senhor e quando a gente fala herança do Senhor, é do Senhor, não é nossa não. Mas é isso, essa é a nossa dificuldade. E você pode ajudar a gente de 3 formas. Orando por nós e pelo nosso ministério. Gente, vocês não sabem o quanto uma oração vale a pena. Então, eu estou falando sério. Nos ajude em oração. Vocês podem entrar em nossa comunidade no WhatsApp. A comunidade no WhatsApp, ela não é um grupo no WhatsApp. Não vou mandar lá bom dia, não vou ficar mandando emoji e nem figurinha para vocês. Lá é só para falar do nosso ministério, o que está acontecendo. E eu acho que vocês já perceberam que eu não sou tão formal. Eu sou bem informal. Então, a gente joga lá algum textinho. Às vezes, quando Deus faz alguns milagres para a gente já fala que, olha, aconteceu isso e isso por áudio. Então, é uma comunidade bem transparente. E o seu número não vai ficar exposto para todo mundo que está lá, tá bom? Se você tem medo, nossa, não, vão pegar meu número, vão... Não vão, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, você pode entrar na nossa comunidade e caminhar com a gente lá. E, por último, fazer parte do nosso time de mantenedores. Ah, nossa, eu vou ter que ajudar você com R$1.000. Não, gente. R$10, R$50, 25, 100, o quanto Deus tocar no seu coração. Tá ótimo, já vai nos ajudar mensalmente. E aí a gente pode contar com isso, porque nós sempre precisamos estar levantando. Porque as pessoas que estão caminhando com a gente, muitos passam por dificuldades financeiras e eles falam assim, cara, estou passando por um perrengue e eu vou ter que parar de contribuir. E aí sabe o que eu falo? Amém. Porque se Deus aponta, Ele paga a conta. Se eu estou no ministério, eu sei que Deus está no controle. Então a pessoa vai, não, beleza, pô. E a gente vai sendo sustentado por Deus, assim como Deus manda o seu trabalho, também manda o seu patrão. É Deus que está movendo, é Deus que está dando o seu sustento. Tá bom? Por último, pode passar. Esse é o nosso QR Code para você entrar na nossa comunidade. Então, você pode escanear aí e já entrar na nossa comunidade. Se você quiser depois pegar com o pastor, ele também vai ter meu número. Se você entrar na comunidade, lá também vai ter meu número. Você pode falar comigo lá, olha, queria saber direito, quero saber o que você está passando. Fica à vontade, tá bom? Meu número está lá para que você possa entrar em contato com a gente e ficar bem livre. Tá bom? Então é isso. Não queria gastar muito tempo, mas acabei gastando. Muito obrigado, meus irmãos. Eu queria desafiar vocês a estruturar o seu testemunho e colocar em prática o que você aprendeu hoje, o que você aprendeu com Paulo hoje, de pensar no seu testemunho e falar do Evangelho para o próximo. Tá bom?